A nossa sub-área de estudo é a 6, que corresponde ao trecho que fica entre a Avenida Dantas Barreto, Rua Floriano Peixoto e Rua Imperial e Rua São João. Toda essa área está englobada como Zona Especial de Diretrizes Específicas, Centro Principal, ZECP, e compreende ao setor de requalificação do centro, isto é, são espaços objetos de requalificação e renovação urbana com incentivo à instalação de novos usos. Há também um pequeno trecho desse espaço, também considerado um setor de sustentabilidade ambiental 2, SSA, representado aqui no slide por uma mancha verde. De acordo com a Lei de número 16.176/96, que estabelece a Lei de Uso e Ocupação do Solo da cidade do Recife, a nossa área, por se tratar de uma ZECP, deve respeitar as seguintes diretrizes urbanísticas. O terreno tem que ter uma taxa de solo natural de no mínimo 20, o coeficiente de utilização do terreno deve ser 7, o afastamento inicial mínimo frontal pode ser nulo, e os afastamentos inicial mínimo lateral e de fundo para os edifícios de até 2 pavimentos pode ser igual a 0 ou 1,5 metro, e para os edifícios com mais de 2 pavimentos, igual a 0. Há, no entanto, alguns requisitos especiais. As edificações de até 2 pavimentos, por exemplo, podem colar em 2 das divisas laterais e ou de fundos, obedecendo às seguintes condições. Quando colar em 2 divisas laterais, deve-se manter um afastamento mínimo de 3 metros da divisa de fundos. Quando colar em uma divisa lateral e uma divisa de fundos, deve-se manter um afastamento mínimo de 1,5 metro da outra divisa lateral. E a altura total das edificações coladas nas divisas laterais e ou de fundos não poderá exceder a cota de 7,5 metros. Cota esta, medida a partir do nível do meio-fio. Caso elas não colem nas divisas laterais e ou de fundos e apresentem vãos abertos, o afastamento mínimo para as respectivas divisas devem ser de 1,5 metro. Já as edificações com mais de 2 pavimentos poderão colar os 2 primeiros pavimentos em 2 das divisas laterais e ou de fundos, desde que atendido o disposto no item anterior, e poderão colar os 4 primeiros pavimentos nas divisas frontais e laterais, desde que afastem no mínimo 3 metros da divisa dos fundos. Já a Lei de número 18.111/2015 trata dos limites e mecanismos de compensação dos setores de sustentabilidade ambiental 2, que na nossa sub-área corresponde àquela pequena área manchada em verde na imagem. Sobre os parâmetros urbanísticos desse setor, ela diz que o coeficiente de utilização máximo permitido nos terrenos nos SSA2 é de 2, não podendo ser superior à zona onde a SSA2 está inserido. Já o valor máximo da taxa de ocupação para os 4 primeiros pavimentos, a taxa é de 60%, exceto subsolo e semi-enterrado, e desde que se respeite a taxa de solo natural. Para os demais pavimentos, essa taxa é de 35%. Para a taxa de solo natural, deve-se considerar a da zona em que está localizada o SSA2, ou seja, no nosso caso, ela deve ter no mínimo 20%. Além da área destinada a solo natural, deve também haver o plantio ou a preservação de árvores, equivalente a 5% da área do terreno, na proporção de 10 metros quadrados por árvore. E no caso do plantio de árvores, as mudas deverão ter, no mínimo, 2 metros de altura e obedecer às orientações do Manual de Arborização Urbana do município. A respeito dos afastamentos para a SSA, ele também deve seguir a fórmula da zona em que está inserido. No entanto, é obrigatório o afastamento frontal de no mínimo 3 metros para o pavimento de subsolo ou semi-enterrado. E, por fim, tem o parâmetro da faixa de amenização ambiental, que diz que a área resultante do afastamento frontal dos lotes que ficam entre as praças e nos lotes situados nos logradouros, que dão acesso às praças,
deve ser reservada a uma área de 2 metros para a divisa frontal, que deverá ser tratada com vegetação e com plantio de árvores de médio porte, obedecendo ao disposto do Manual de Arborização Urbana do município. Ela só é exigida para edificações com mais de 2 pavimentos, desconsiderando os pavimentos de subsolo e semi-enterrado. Deve ter, no mínimo, 50% de sua superfície tratada com vegetação, sendo proibido haver nessa área quaisquer construções, como, por exemplo, compartimentos de lixo, gás e guarita.